Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Boa noite, você que está aqui acompanhando o programa Placar Esportivo pela Fonte TV, canal 5.1. Muito obrigado desde já pelo carinho da sua audiência. Hoje, 23 de janeiro de 2025, quinta-feira, meus amigos, como eu costumo sempre dizer, hashtag quintou. Está começando mais um programa Placar Esportivo recheado de muita informação. Vamos repercutir tudo o que está acontecendo no mundo dos esportes e, claro, também no mundo do futebol, daquele jeito irreverente, daquele jeito tranquilo, leve do programa Placar Esportivo de ser. Hoje eu estou com a responsa de apresentar o programa Placar Esportivo, mandar aquele abraço especial pro grande Danilo Dias, e ele deixou aqui a responsa na minha mão. E por isso eu já convido você, telespectador, a ficar à vontade, chame aí os seus amigos, os seus familiares, avise aí, ó, começou o Placar Esportivo. E nesta quinta-feira vai ser uma quinta-feira muito especial aqui no nosso programa, principalmente pelos nossos convidados. Meu convidado de hoje é muito especial. Confesso a você que estou um pouco nervoso, porque ele é um cara que eu cresci acompanhando na televisão, no rádio, é um grande comunicador aqui do estado de Goiás, jornalista, comentarista, apresenta o programa Universo Politeia aqui na Fonte TV, e ele está aqui ao meu lado, Luiz Gama, o Tocha Vermelha, seja bem-vindo. Grande abraço, Bruno, minha gente querida do futebol, de todos os esportes. Um grande abraço, com prazer e alegria, pronto e apostos para o que der e vier nesta quinta-feira de muito esporte na sua tela. Prazer é todo meu, Bruno. Muito bem, Luiz Gama tá aqui preparadinho para comentar tudo sobre o que está acontecendo no Goianão, nos estaduais, no Brasil e também mundo afora, tá bom? Mas eu não tenho só o Luiz Gama ao meu lado, tem um outro convidado também muito especial, que também é um grande comunicador, trabalhou em diversas emissoras de rádio aqui no estado de Goiás, TV também, e hoje está aqui sobre o nosso convite para participar do programa Placar Esportivo. Estou falando de Jadir Rodrigues. Seja bem-vindo, meu irmão. Jadir Santos. Isso. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Tocha Vermelha, Luiz Gama. Prazer reencontrá-lo depois de tanto tempo. E estamos aí para realmente degustar essas notícias referentes à terceira rodada, principalmente, do Goianão 2025, Bruno. Pois é, rapaz, que responsa. Estou ao lado dessas duas feras da comunicação, então você já sabe que o nosso programa hoje tá gostoso, tá especial demais, né? E já vamos começar com o quiz do nosso programa. Põe na tela aí, produção, já tem aquele quiz especial para você participar, para você responder, ó. Na sua opinião, quem no atual momento está melhor no futebol mundial? Rafinha, defendendo a equipe do Barcelona, ou Salah, que defende a equipe do Liverpool? E aí, meus amigos? Dois jogadores que estão jogando muito, eu já tenho opinião. Quero saber de você, Gama. Tem a sua opinião nessa aí? Olha, nesse momento é extremamente difícil saber quem tá jogando mais, se o Salah, se o Rafinha. Salah tá se equilibrando, tá na melhor fase, é a melhor temporada da sua carreira. Mas o mesmo está acontecendo com o Rafinha. Naquele jogo histórico do Estádio da Luz diante do Benfica, também fez 3 gols. Porque o meu coração é verde e amarelo, se fosse para escolher hoje, eu apontaria a Rafinha como o melhor do mundo. Pode ter certeza, quando for surgir aquela listinha dos 3 melhores do mundo, fatalmente teremos lá Salah e Rafinha. Muito bem, opinião do nosso querido Luiz Gama. E agora eu quero saber também da opinião do Jadir. Jadir, pra você, Rafinha ou Salah? Olha, o Salah é um jogador com muito mais notoriedade, até porque ele tem muito mais tempo de futebol europeu do que o Rafinha. Mas no momento atual, o Rafinha é melhor jogador do que o Salah. Haja visto, o Gamba lembrou bem, essa vitória fantástica lá no Estádio da Luz em Portugal, em Lisboa, 5-4, Barcelona 5, Benfica 4, e ele marcando 2 golaços e realmente destruindo com a defesa adversária, e foi realmente uma performance fora de série do Rafinha. É hoje um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida alguma.
Muito bem, você telespectador participa também do nosso quiz, certinho? E é o seguinte, mudando de modalidade, saindo do futebol, partindo para o basquete, chegou a hora aqui do programa Placar Esportivo de falarmos sobre a NBA, matéria na tela com a Bruna Medeiros. Boa noite a você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos principais jogos que tivemos ontem na NBA. E olha que tivemos jogos muito disputados e muito bons aqui para a gente comentar. Muito bem, parabéns, Bruna, pela excelente matéria, trazendo aí um resumo sobre o que está acontecendo na NBA. E hoje tem confrontos e eu vou convidar o Gama para ele destacar aqui para mim. Eu quero saber qual que é a sua opinião, Luiz Gama, de qual desses jogos aqui que está na nossa tela, jogos das 9 e das 9h30 também, tem jogo até 00:30. Qual desses aí você gostaria de destacar aí que chama a atenção? Esse jogo dos Thunders contra os Mavericks é um jogo fundamental. Os Thunders realizam uma campanha espetacular, né? Maravilhosa. Nós temos nas duas conferências, da Conferência Leste, os Cavs, né? O Cleveland Cavaliers com 36 vitórias liderando, e na Conferência Oeste os Thunders também, e olha só, 36 vitórias para cada um. Observa lá, os Cavs na Conferência Leste e os Thunders na Conferência Oeste. São as duas melhores equipes. Esse jogo, com toda certeza, é o jogo que todo mundo pagaria caríssimo para dar uma olhadinha bem de perto. Gama, para fechar aqui, nessa Conferência Leste, tem alguma dessas equipes que estão em cima aí que está te surpreendendo até agora? Talvez a presença dos Pistons, né? E a gente lamenta, mas assim, profundamente, na Conferência Oeste, a ausência, né, do Golden State na zona dos playoffs. Apenas do primeiro ao sexto vão para os playoffs, não é verdade? Quando as duas conferências forem se cruzar. E o time fantástico, né? Que tem inclusive o brasileiro Gui Santos, que foi um destaque da rodada de ontem, tá fora, tá em 11º lugar, fora da zona dos playoffs. Gui Santos, que ontem bateu o recorde da sua carreira, 16 pontos, 6 rebotes, 3 assistências, recorde de carreira, e ele ficou apenas 23 minutos na quadra. Que bacana, bom demais, você acabou de conferir aqui no programa Placar Esportivo. Para você que gosta aí, ó, da NBA, é só você sempre ficar ligadinho que sempre tem informação para você aqui no programa Placar Esportivo, certo? E agora, oi. Na matéria apresentada pela Bruna, nós tivemos aí o cidadão lá com 2 arremessos livres, podia garantir a vitória do seu time, do Mavericks, e acabou errando os 2 e perdendo a oportunidade de conquistar mais uma vitória, hein? Verdade, bacana demais. Tá aí os comentários do Jadir aqui no nosso programa Placar Esportivo. Agora é hora de falarmos do Goiás Esporte Clube. Meus amigos, o Goiás venceu jogando ontem. O Goiás, com o apoio do seu torcedor lá na Serrinha, acabou vencendo o clássico pelo placar de 3-0 com um show do uruguaio Facundo Barceló, com 2 gols no primeiro tempo e quase por muito tempo no finalzinho ali da partida ele não marcou o 3º gol, e no segundo tempo o estreante, o Andrade, né, acabou fazendo o gol dele ali também, então garantindo a vitória do Goiás pelo placar de 3-0. O Goiás dá aquela respirada no Goianão, né? Deixa a torcida um pouco mais feliz. Já o Goiânia, coitado, amarga a 3ª derrota seguida. Luiz Gama, o que você achou dessa vitória do Goiás ontem? Foi convincente ou não? Ainda é cedo para falar do Goiás. Convincente não, mas foi uma vitória absolutamente tranquila, uma vitória sem reparos, sem maiores problemas. O Facundo Barceló tirou aquela impressão horrível que a gente teve da primeira partida dele, né, contra o Crack, onde ele teve, por exemplo, cara a cara, ele, o goleiro e o gol para bater com a esquerda. Ele tentou dar um biquinho com a direita, jogou para fora. Poderia ter sido mais uma vitória para o Goiás. Ficou com a impressão horrível o torcedor do Verde em relação ao Facundo, mas na partida de ontem ele fez o dever de casa. Qual é o dever de casa para o centroavante? Botar a bola na rede. E ele o fez 2 vezes, portanto está recuperado em relação ao seu torcedor. O time do Goiás deu uma melhoradinha, né, progrediu, avançou um pouquinho tecnicamente, taticamente, em relação às 2 primeiras apresentações, uma com a derrota e outra com um empate, mesmo jogando em casa. Agora, o time do Goiânia é lamentável, né? Muito fraco, muito ruim. Hoje, inclusive, agora há pouco, acabou de demitir 3 jogadores. Rafael Vaz, outros 2 jogadores, lateral esquerdo, se não me falha a memória, mais um volante, foram demitidos.
E o seu treinador está de sobreaviso. Se sábado o Goiânia não conquistar a sua primeira vitória, vai também perder o emprego. Vitória absolutamente tranquila e merecida, porque o Goiás é muito mais camisa e muito mais time dentro das quatro linhas do que esse do Goiânia. Muito bem, Jadir Santos, eu quero te fazer a pergunta. Goiás ganhou de 3-0. É mais mérito do Goiás, que jogou muito bem, ou foi porque o Goiânia foi muito fácil de ser batido ontem? Na realidade, meu amigo Bruno, é um pouco de cada coisa. Goiás realmente fez uma partida razoável, dentro daquilo que a sua torcida esperava, que era conseguir uma vitória. Conseguiu essa vitória de 3-0, sem muito esforço, dado principalmente a fragilidade do time do Goiânia, que até agora, embora tivesse tempo maior para se preparar do que os demais, mas o time do Goiânia realmente não está apresentando rigorosamente nada até agora. Por isso, os 3-0 deixa assim tranquila a torcida esmeraldina, sabe que a coisa é muito mais difícil daqui para frente, novos jogos mais duros irão aparecer pela frente, quando tiver pela frente o Atlético, o próprio Vila Nova, que vão se encontrar no próximo dia 2. Então, de qualquer forma, a vitória do Goiás dá-se uma motivação muito grande e, acima de tudo, uma tranquilidade para o Jair Ventura, que já estava começando a balançar no cargo, hein? Muito bem, completando aí essa análise de vocês dois aqui, quero falar também que o William Lepo foi um grande destaque ontem, né? Foi um lateral que apoiou bastante, criou boas oportunidades, inclusive o segundo gol do Facundo Barceló veio de um cruzamento do William Lepo. Vamos colocar na tela aí, produção, a coletiva do técnico Jair Ventura, que falou logo após essa vitória esmeraldina. A vitória de um processo. É difícil no futebol existir processo sem resultado. A gente sabe que por muitas vezes o resultado, o processo vai ser sempre julgado, pautado em cima dos resultados. Mas a gente vinha numa crescente. Foi natural, o primeiro jogo abaixo, um campo difícil de jogar. O segundo jogo, um volume muito grande, até maior do que hoje. Finalizamos mais vezes, controlamos o jogo até mais do que hoje e não vencemos. E aí é difícil explicar o processo quando a gente trabalha por muitas vezes só com resultado. Mas nós, profissionais do futebol, que aqui estamos há bastante tempo, sabíamos que nós estávamos no caminho certo e tinha um processo. E era mais que natural, depois do desempenho do último jogo contra o Craque, que a vitória ia acontecer. Mais uma estreia do Rodrigo Andrade, entrou muito bem, fez o gol. Então a gente vai cada vez ficando mais forte e com certeza para que a gente consiga primeiro a nossa classificação e assim depois a gente possa buscar o nosso título que a nossa torcida tanto almeja. Muito bem, palavras do treinador esmeraldino. Gama, eu gostaria de destacar aqui uma palavra que ele usou mais de uma vez: processo. É isso mesmo? O Goiás está num processo? Ele quer dizer o seguinte, que aquilo que a gente vê no campo em termos de resultados é em função de um processo de trabalho, de fisiologia, de tecnologia, uma série de aspectos que envolve hoje o futebol profissional. Eu estava comentando outro dia, hoje tem tanta tecnologia no futebol moderno que algumas coisas chegam a nos assustar. Eu e o Jadir, por exemplo, que nós somos de uma outra geração, eu tenho certeza absoluta, como a minha, a ele, Jadir, também causa certo espanto. Você sabia que grandes equipes do futebol mundial hoje, eles têm um trabalho de reidratação dos jogadores, onde nem todo jogador bebe a mesma água, o mesmo líquido e a mesma quantidade. Você sabia disso? Não sabia. Não, a fisiologia hoje diz o seguinte, que jogador de defesa, ele gasta menos energia, ele perde menos líquido durante uma partida, portanto, na hora de reidratar, naquela parada técnica, ou mesmo no intervalo, ou após o jogo, ele tem que beber um determinado líquido e uma determinada quantidade. Os jogadores de meio, aqueles que correm 15, 16, 17 quilômetros aproximadamente hoje no jogo de futebol, vão ter que beber uma outra água, um outro líquido para repor a sua energia. Então, isso é um chamado processo. Só que o Jair Ventura precisa saber, e é claro que ele sabe, ele é um grande treinador e um grande profissional do futebol, ninguém paga ingresso para ir no estádio. Vou ver o processo do Goiás hoje, quero ver os processos do Verdão, de treinamento, de isso, de aquilo. Não, todo mundo paga ingresso para ver bola na rede. É time botando a bola na rede e o centroavante fazendo pro torcedor adversário e cobrando e agitando. É isso que é o futebol profissional. Não queremos saber, o torcedor do Goiás não quer saber se no jogo de sábado passado contra o Craque, quando tropeçou em casa, o time finalizou mais.
Lá tivemos mais processos técnicos e táticos em ação e a vitória não veio, não. O que interessa é a bola na rede. E é normal e natural essa evolução de rodada a rodada, de jogo a jogo. Até porque essas equipes do interior, elas começam mais cedo que os times da capital. 40 dias de treinamento fazem a diferença. 40 dias a mais, 40 dias começando mais cedo, isso faz uma enorme diferença em 2, 3 rodadas. Mas a partir da quarta, quinta, acabou. E esses times de grande estrutura, de grande camisa, Goiás, Atlético, Vila Nova, eles se deslancham a partir da quarta e da quinta rodada. E aí um abraço para essa galera do interior. Muito bem. Parabéns, Goiás Esporte Clube, pela vitória ontem dentro de casa, 3-0. Oi, Jadir. Olha, eu só contestar uma fala aí do Jair Ventura. Ele disse que o Goiás vinha em processo de crescimento, não é isso? Ele falou processo de crescimento. Eu, sinceramente, não vi esse processo de crescimento, porque contra o Goiatuba na estreia, o time foi muito mal, perdeu de 2-1. Contra o Craque, mesmo jogando na Serrinha, o Craque jogou melhor do que o Goiás. Inclusive, teve as melhores chances para marcar um gol lá dentro da Serrinha e sair com a vitória. O cara tirou a bola em cima da linha, praticamente, nos minutos finais da partida. E o melhor jogador do Goiás foi o Tadeu. Exatamente, fez umas grandes defesas, você lembrou bem, o Gama. Então, sinceramente, eu não vi esse processo de crescimento, não. Ontem, por exemplo, no jogo contra o Goiânia, era natural a vitória do Goiás, porque todo mundo viu o que o Goiânia até agora não apresentou rigorosamente nada. Por isso o Goiás era franco favorito e 3-0, a gente pode dizer que foi até pouco. Bom demais, valeu. E já que você emendou aí sobre o Craque, já vamos trazer a matéria do Craque, porque o Craque entrou em campo ontem juntamente com o Atlético. Põe na tela aí as imagens do jogo, um jogo muito movimentado, teve de tudo nessa partida, teve muita água antes da bola rolar. Como choveu na cidade de Catalão, até imaginei que nem teria o jogo por tanta chuva, um campo muito encharcado, mas teve gols, inclusive teve 4 durante essa partida. O Atlético que abriu o placar com um golaço de falta do Raí Ramos, um belo gol, há muito tempo a gente não via um belo gol numa cobrança de falta. Depois, ainda no primeiro tempo, o Craque de Catalão empatou o jogo. O Atlético ainda no primeiro tempo teve uma chance de aumentar o placar numa cobrança de pênalti que o Haldner acabou desperdiçando, bola na trave, mas no segundo tempo as duas equipes voltaram para cima. O Atlético fez o segundo gol e depois, no finalzinho, aos 43, foi a vez do Craque de Catalão aproveitar a cobrança de pênalti e empatar o jogo. Jadir, esse jogo do Atlético contra o Craque, o que você considera dessa partida? Olha, foi um bom jogo, apesar da chuva, né, que atrapalhou demais o desempenho das duas equipes, 2-2. Agora, é de se lamentar que depois do jogo, a gente vai depois, evidentemente vai ouvir o Adson, né? O Adson botou defeito no gramado, botou defeito na arbitragem e realmente a gente fica assim preocupado com esse desempenho dos dois times, porque na realidade o que se viu foi um time do Atlético jogando um pouco melhor do que vinha fazendo anteriormente. Fez 2-1, fez 1-0, depois fez 2-1, mais uma vez um penal desperdiçado, agora desta vez pelo Haldner. Na rodada passada quem errou foi o Shailon, e desta vez o pessoal lá está precisando aprender a bater pênalti, hein? Porque senão vai ficar realmente bem complicado. Já o segundo pênalti que o Atlético perde, e o Craque se aproveitou desse detalhe para também de pênalti chegar ao empate 2-2, um bom resultado para o time de Catalão. Ô Gama, não sei se você analisou, mas nos 2 gols decisivos dessa partida foram falha dos goleiros. O goleiro Anderson, no gol de empate da equipe do Craque de Catalão, foi sair jogando, acabou errando, o Alex teve que fazer o pênalti. E depois, no gol da equipe do Atlético, aquele chute de fora da área do Alejo Cruz, o senhor Clériston empurrou a bola para o fundo da rede. E aí, essa partida, ela é considerada um ponto que o Atlético leva para casa, um ponto se comemorar, ou ele deixa de ganhar 2 pontos? Deixou de ganhar 2 pontos. Por quê? Porque o Atlético é o tricampeão goiano e é favorito para chegar ao título mais uma vez. Portanto, o Atlético, na busca do tetracampeonato, não poderia perder a oportunidade de vencer a equipe do Craque de Catalão. Todo 2-2, raramente você vai ver um 2-2 que o jogo é ruim. É jogo bom, jogo de fortes emoções. É claro que o gramado atrapalhou um pouquinho, o gramado pesado, um time de toque de bola, um time de maior mobilidade, como é o caso do time do Atlético nessa partida diante do Craque.
naturalmente ficou um pouquinho prejudicado. Não a ponto de dizer que o gramado foi o culpado do tropeço do Atlético. Não, o Atlético tropeçou nos seus próprios erros e acabou ficando de bom tamanho esse empate em 2-2, um ponto para lá, um ponto para cá, e o Atlético é natural que chore a perda de 2 pontos que naturalmente deixaria o Atlético numa situação bem tranquila dentro desse campeonato goiano. Agora destacar, né, o Bruno, o golaço feito pelo Ray Ramos, né? Coisa rara no futebol brasileiro, gol de falta, foi de extrema competência, de extrema felicidade, botou a bola lá na gaveta no primeiro gol do time atleticano. E vai dar dor de cabeça pro técnico Rafael, porque vai disputar a posição com o Marcinho, né? Que foi contratado também para ganhar a posição pela lateral. E falando em treinador Rafael Guanais, vamos colocar na tela aí a entrevista dele após a partida. Não desce bem pelo desempenho, por estar na casa do adversário. A gente foi forçado a fazer algumas mexidas e a equipe se comportou muito bem, se esforçou ao máximo, pegamos um campo pesado, a equipe deles utilizando muitas bolas longas, mas a equipe teve uma boa postura, fez por merecer sair daqui com 3 pontos. Tomar o gol no finalzinho é sempre um incômodo, mas faz parte desse processo inicial. E aí agora a gente vai se recuperar porque domingo tem um grande jogo. Muito bem. Jadir, ele diz que gostou do empate e também durante o jogo teve que fazer algumas mudanças obrigatórias. Concorda com ele? Olha, eu sinceramente, eu não entendi por que razão ele deixou de fora alguns jogadores importantes no time atleticano. Será que é com medo do Vila Nova? Não é possível, né? Claro que é, ué. Tá começando agora. Claro que é. Então, Pô, jogadores, guardou força pro clássico de domingo. Não se olha, eu já disse. Ele não sabe a dificuldade que é jogar em Catalão. Se ele soubesse, ele teria levado força máxima, porque teria oportunidade de trazer os 3 pontos lá de Catalão, porque é sempre uma partida muito difícil para qualquer time da capital jogar lá em Catalão. Né? Muito bem. Você puxou aí já o couro aí, ele ficou então com medo do Vila. Isso? Não é medo, é respeito. Clássico é clássico. Clássico de rua é treinador, meu amigo. E é evidente, um time grande como o Atlético, tricampeão, na busca do Tetra, aí vai arriscar contra o time do Vila, que tem sido, né, uma pedra de grandes tropeços para o Atlético aqui no nível regional? Evidente que não. Contaram pra ele, mostraram pra ele, o Vila é assim, o Vila, quanto tempo que o Atlético não faz uma grande apresentação diante do Vila. Naturalmente, ele guardou forças para domingo diante do Tigrão. Daqui a pouquinho tem a escalação oficial do Vila, vamos ver se o técnico Rafael Lacerda do Vila vai ficar com medo ou com respeito do Atlético também, viu? E agora aqui no programa Placar Esportivo, a produção vai colocar na tela a matéria, na verdade, dos gols dos estaduais pelo Brasil afora. E nos gols dos você curtiu aí um giro pelos estaduais, inclusive teve 3 partidas aí do nosso Goianão destacada aí também, como por exemplo, eu falei até em off aqui com o Gama e também com o Jadir, essa surpreendente vitória da Aparecidense 3-0. Pra você concorda comigo, Gama? Você acha que realmente foi surpresa essa vitória da Cidinha? É verdade, a Aparecidense não tinha começado bem o campeonato, né? Não começou legal essa temporada, mas conseguiu uma grande vitória, uma baita recuperação, é vice-líder do campeonato hoje com 6 pontos, grande destaque até agora, a querida e famosa Pantera Aviada, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos ganhos, relembrando, né, as grandes campanhas do Inhumas, por exemplo, em 1968, quando foi vice-campeão, perdendo em casa o título para o Goiânia do Tuíra, grande Tuíra, depois Goiás, depois Vila Nova. Também nos anos 90, né, a Pantera também conseguiu 2 ou 3 grandes equipes naquela temporada. Mas que espetáculo, né, tem feito o time do Inhumas nesse campeonato até agora. 3 jogos, 3 vitórias. Tomara que continue com essa campanha bonita e impressionante. Precisa ver na hora que pegar os grandões aqui da capital para saber de verdade o tamanho da força desse time do Inhumas. Muito bem. Jadir, eu te pergunto, esse Inhumas aí com 3 vitórias, líder incontestável do Goianão, isso vai perdurar por muito tempo ou é fogo de palha? Eu acho que é fogo de palha, viu? 3-0, 3 vitórias, ainda não enfrentou assim os grandes times do futebol goiano, mas de qualquer forma a gente tem que respeitar o trabalho que está sendo feito em Inhumas, há muito tempo ausente da primeira divisão do futebol goiano,
volta agora e está cumprindo bem o seu papel. 3 vitórias, 9 pontos, e penso que realmente não é que ele vai continuar tendo esse desempenho fantástico que teve até agora nessas 3 rodadas iniciais, mas ele já deu um passo assim muito importante no sentido de permanecer, porque esses times menores, o primeiro objetivo deles é permanecer na primeira divisão, e isso ele já está praticamente conquistando com essas 3 vitórias. Muito bem, mas hoje, daqui a pouquinho, daqui 30 minutos, tem mais um jogo para completar a 3ª rodada do nosso querido Goianão. O Vila Nova entra em campo daqui a pouquinho no Estádio Olímpico, vai enfrentar a equipe do Goianésia. Vila Nova que nessa semana se preparou e aí ficou com aquela dúvida, será se o técnico Rafael Lacerda vai escalar a força máxima para enfrentar o Goianésia e o Vila Nova tentar buscar esses 3 pontos, ou vai dar uma segurada já pensando no clássico do final de semana contra o Atlético? Qual é a sua opinião, Luiz Gama? Olha, o Goianésia é o pior time do campeonato, lanternaço, não é? Eu penso que o time do Vila poderia até, se fosse o caso, de repente poupar aí 2, 3, 4 jogadores, penso que não teria problema nenhum, até porque com qualquer time o Vila é favoritaço para ganhar mais uma do Goianésia daqui a pouquinho no Estádio Olímpico. Jadir, esse Goianésia pode surpreender o Vila hoje? Não acredito não, embora a gente saiba que quando o time estreia um técnico, e é o caso hoje, o Márcio Goiano vai fazer a sua estreia no comando técnico do Goianésia, normalmente o time ganha uma motivação extra. O jogador quer mostrar um pouco mais daquilo que ele realmente pode, mas o Vila é grande favorito e eu não vejo outro resultado que não seja a vitória do Vila. Muito bem, então tá aí, Jadir esperando aí essa vitória do Vila, Luiz Gama também. Agora, hein, Bruno, é preciso que o Vila jogue um futebol de melhor qualidade, porque essas 2 primeiras partidas foram decepcionantes para a torcida vilanovense. Esse último jogo, então, foi contra quem? Contra o Anápolis. Contra o Anápolis foi decepcionante. O ataque do Vila não funcionou em momento algum durante os quase 100 minutos de jogo. Nós tivemos 2 finalizações dentro do gol. Uma de cabeça do jogador Facundo, que o Facundo do Vila Nova, né? O Labandeira. Facundo Labandeira testou e o goleiro pegou. E uma outra do Diego Torres, que estou dentro da área, fraquinho, o goleiro não teve nenhuma dificuldade para fazer a defesa. Então é preciso que o meio campo do Vila Nova hoje apresente um desempenho mais satisfatório para poder municiar, entregar a bola lá para os atacantes, porque até agora os nossos artilheiros lá, os Poveda e quem é o outro? Dodô tá por lá também, o Urso. Bruno Mendes só fez um gol de pênalti, né? Todinho. Então não funcionaram ainda esses artilheiros. Então é preciso que realmente esse meio de campo funcione para fazer essa bola chegar lá. Muito bem, antes da gente trazer aí a classificação do Goianão, a produção já tem na tela a escalação do Vila, Gama. Dá uma olhadinha ali também, Jadir, pra gente pegar a escalação do Vila para esse jogo de logo mais contra o Goianésia. Kozlinski no gol, pela lateral o Igor Inocêncio, a dupla de zaga com o Alisson Maia e o Bernardo. O outra lateral vai ter o Igor, meio de campo com o João Vieira, sendo o capitão hoje, Du Fernandes e também o Vinícius, na verdade o Dodô, né, jogando mais ali no meio do campo. E lá na frente o Emerson Urso, Vinícius Paiva e o Bruno Mendes. O que você acha dessa escalação? É uma escalação interessante, né? Aquilo que eu estava dizendo faz naturalmente a gente continuar vendo o grande favoritismo do Vila Nova diante do Goianésia daqui a pouquinho. Tem ali umas poucas alterações desse time do Vila Nova em relação ao time que jogou lá contra a equipe do Anápolis, mas penso que nós não teremos maiores problemas para o rendimento bom do Vila a ponto de garantir uma vitória já já. Time muito mudado esse do Vila Nova. Para começo de conversa, o Kozlinski vai fazer a sua estreia, né? O House que vinha jogando, né? O House vinha jogando. Vai jogou bem contra o Anápolis, né? Foi o responsável direto por aquele empate 0-0. Fez 2 defesas incríveis, num lance só ele fez 2 defesas incríveis. Agora o Igor Inocêncio era o titular, no último jogo quem jogou foi o Elias, tá faltando ali o Magno Sá, né? Isso, Thiago Magno Sá. O Bernardo Chá vai fazer a estreia. O Igor também não jogou no último jogo. João Vieira, decepcionante até agora, hein? Esse moço veio lá do Paysandu, era simplesmente um líder ali no meio campo do Paysandu.
não está fazendo rigorosamente nada até agora no time do Vila Nova. E ele está com moral, a tarja de capitão vai estar com ele. Exatamente. Então, o João Vieira precisa justificar a sua contratação. Foram apenas 2 partidas, mas é preciso render um pouco mais. E o Emerson Urso, que tem entrado, agora joga direto, e o Bruno Mendes também é outro que vai entrar direto no comando do time do Vila Nova. O Bruno Mendes só tem um gol, né? De pênalti. O Vila Nova só tem um gol. Muito pouco, né? Então tá aí. Pouco demais. Com isso, com só um gol do Vila até agora e esse jogo restando daqui a pouquinho, vamos colocar na tela aí a classificação do Goianão 2025 pra gente dar uma analisada. Tem lá o Inhumas em primeiro com 9 pontos, são 3 vitórias conquistadas em 3 jogos, seguido da Aparecidense que tem 6, aí vem o Atlético com 5, o Anápolis também tem 5, aparece na 4ª colocação, o Goiás é o 5º com 4, Vila Nova o 6º com 4 também, necessitando da vitória aí para ficar lá em cima na tabela. A Jataiense é a 7ª com 4 pontos. Aí vem o Goiatuba em 8º com 3 e fora da zona de classificação o Abecate é o 9º também com 3, assim como o Craque que é o 10º e lá embaixo sem somar nenhum ponto até agora o Goianésia e também o Goiânia. Luiz Gama, rapidamente na classificação do Goianão, qual que é a maior decepção até agora para você? As 2 grandes decepções, Goiás e Vila Nova, né? Que não estão entre os 4 melhores. Fatalmente, né? Eu penso que não tem como a gente ter, por exemplo, o final dessa primeira fase do campeonato sem pensar em Goiás e Vila Nova entre os 3 primeiros colocados. Então essas são as 2 grandes decepções até agora aí na tábua de classificação do campeonato, a meu ver. Agora um detalhe, né, Gama, que o Vila Nova tem hoje a chance, tem 5 pontos, né, o Vila? 4 pontos, aliás. 4 pontos. Vila tem 4 pontos, pode chegar a 7 se vencer o Goianese, tem tudo para conquistar essa vitória, é o grande favorito da rodada, para ficar lá na segunda posição, só atrás do Inhumas com 9 pontos. Agora, no meu entendimento, as 2 grandes decepções são realmente o Goiânia, que teve tempo de preparar a sua equipe, tem uma SAF aí dirigida pelo Elcival Martins, ex-Vila Nova, que fez com que o Goiânia pudesse contratar alguns jogadores importantes, como o Rafael Vaz, que é um jogador de larga experiência no futebol brasileiro. Foi demitido hoje? Pois é, foi demitido hoje porque realmente não deu certo essa contratação. Então, realmente, o Goiânia é uma grande decepção ao lado do Goianese, que sempre faz boas campanhas no Campeonato Goiano. Ô Gama, mas você acha que essa demissão ainda vamos ter que apurar? É uma notícia quentinha que você trouxe aqui em primeira mão no Placar Esportivo, mas é uma notícia impactante. Você acha que essa demissão do Vaz é só pelo futebol não apresentado ou tem coisa interna aí por trás? Não, é pelo futebol não apresentado. Ele mais 2 jogadores, portanto 3 foram demitidos, insuficiência técnica. E o Vaz, como sempre teve aquele espírito de liderança e sempre foi um líder positivo, naturalmente que a bola que faltou também influenciou na liderança. Então eu penso que o Goiânia está unindo as 2 coisas, a falta da liderança positiva, naturalmente, e a falta da bola, da técnica. Não dá conta mais, coitado. O jogador precisa saber, entender a hora de parar. Né? E parece que o Vaz não compreendeu que chegou o seu momento, como o Walter, coitado. O Walter, um jogador espetacular, né? Um trato fino com a bola a carreira inteira. Hoje o homem tá um balofo, acaba de ser contratado para jogar a 2ª divisão lá em Alagoas. Não faz isso com a sua vida não, Walter, pelo amor de Deus. Alguém tinha que ter, né, coragem para chegar no Walter e falar assim: meu filho, desconfia, para com isso. Não vai tomar dinheiro de ninguém mais não, chega desse negócio, vai ser treinador, vai ser qualquer coisa na vida dentro do futebol, vai jogar mais não, chega. Agora, você lembrou bem do Walter, e ontem eu vi um jogador no Goiânia parecidíssimo com o Walter, o Gustavo 25. O homem tá pesando mais de 100 quilos. Como é que pode jogar bola pesando mais de 100 quilos? Aí não fica difícil, não tem, né, cabimento um negócio daquele. E ele foi destaque no campeonato passado, né? Foi. Jogador forte, o centroavante que se impunha, assustava zagueiro. Hoje tá assustando a todo mundo, tão gordo. Tá assustando de estar dentro de campo, né? Tá escalado na equipe. Porque de repente com essa gordura toda ele pode cair morto no campo, já pensou? Exatamente. Misericórdia. Agora é o seguinte, saindo aqui de Goiás, dando uma volta pelo Brasil afora, vamos trazer as informações da Copa do Nordeste.
A Copa do Nordeste começou e pela primeira rodada tivemos o Tá duelo. aí, meus amigos, Copa do Nordeste também é vez, muitas partidas sendo realizado, muitos clássicos nordestinos também, né? O bicho tá pegando na Copa do Nordeste, todas as informações você acompanha sempre aqui no nosso programa Placar Esportivo. E agora chegou a hora do nosso quadro muito importante, que é o Placar da Arbitragem. Esse quadro é um oferecimento de Timóteo Abreu, consultor imobiliário. Meus amigos, já está aqui ao meu lado para comentar sobre o nosso quadro Placar da Arbitragem, o Márcio Soares, ex-árbitro assistente, e tem muito assunto para a gente comentar aqui hoje, né, Márcio? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Bruno. Boa noite, Gama. Boa noite, Jadir. Boa noite a todos os telespectadores. Opa, deu uma engasgadinha aqui, né? Teve muitos lances de penalidades nessa última rodada, né? Inclusive, na verdade, hoje completa a última rodada, né, Bruno? Entre Vila Nova e Goianésia. Temos uma estreia de um árbitro novo, promissor, que é o Lucas Ramos, um garoto de 22 anos, e a federação aí, com a comissão de arbitragem Coronel Mota, tá dando essa oportunidade para o jovem garoto e, para mim, é uma promessa que vai destacar a nível nacional, viu, Bruno? Muito bem, Márcio, excelente árbitro. Já vamos pro primeiro lance aí? Vamos sim, vamos analisar. Esse lance foi da primeira rodada, Bruno, onde o atleta do Goiânia, para mim, ele faz uma carga faltosa no atacante do Atlético? Isso, do Atlético Goianiense. Ele faz uma carga faltosa e o Gabriel Queiroz, muito bem colocado, marca a penalidade máxima. Para mim, sem dúvida alguma, uma penalidade muito bem marcada e confirmada pelo VAR. Rapaz, eu confesso pra você, na hora que eu vi esse lance, eu falei, eu acho que ele se jogou. Mas tem um contato. Tem um contato. É o braço esquerdo. O braço esquerdo, ele dá empurra o adversário, desloca o adversário. Mais um lance na tela, então. Então, segundo você aí, esse lance aí foi pênalti, ok, né? E esse agora do craque Atlético. Esse craque Atlético, o Cleone, pra mim, ele adianta essa bola. O Anderson vem na disputa, você pode observar que a bola pega na mão do Anderson. Existe um toque faltoso? Existe, mas primeiro o Anderson pega a bola. Então, o árbitro de campo não marca a penalidade e o VAR analisa que realmente essa bola pega na mão do Anderson e nada a marcar. E muito bem analisado pelo VAR Leone Carvalho, um excelente VAR e um excelente assistente também nacional, né? Então realmente não foi pênalti nesse lance. Não foi penalidade máxima. Temos mais um lance, põe na tela, produção, esse lance aí que foi marcado o pênalti em cima do Janderson ainda no primeiro tempo. Exatamente, um pênalti muito bem marcado pelo árbitro Anderson Gonçalves, muito bem na partida. Houve aquele pênalti não necessário, que na verdade não foi uma penalidade máxima. E esse lance aí, faltoso no Janderson, né? Isso. Então, para mim, uma penalidade muito bem marcada, o árbitro muito bem classificado na jogada e sem dúvida, e para mim... O jogador só atinge o Janderson, né? Só o Janderson, vai nas pernas do adversário, né? Na verdade, pega o quadril do adversário. E para mim, a penalidade muito bem marcada. Muito bem. Tem um amigo nosso aí que você vai mandar um recado pra ele? Timóteo Abreu, né? Tá aí com nós. Timóteo, é com você. É isso mesmo, Marcinho. Você de casa que sempre desejou morar em um condomínio fechado, chegou à Aldeia Santerê. A 20 minutos do Aldeia do Vale, temos lotes a partir de 600 metros a 1.800 metros quadrados. Santerê, ele fica próximo a Manancial do Ribeirão João Leite, apenas 20 minutos do Aldeia do Vale. Você que tem interesse, ligue agora, 629-8201-0632. Me siga também nas redes sociais, @Timóteo Abreu. Muito bem, recadinho dado aí pelo Timóteo, eu quero agradecer o Márcio. Fique de olho nesse final de semana, porque Bruno, tem clássico. Tiver qualquer lance, você vem aqui comentar. Muito obrigado, Bruno. O Jadir tá querendo dar um recado aí pra nós. Só aproveitar a presença do Márcio. O Adson ontem, ele criticou bastante o VAR. Eu não sei se teve a oportunidade de acompanhar. Eu assisti o jogo. Ele falou, inclusive, em VAR paraguaio, ou seja, VAR falsificado. É o seguinte, é porque... Na questão dos impedimentos, o VAR não está mostrando aquelas linhas que demarcam a irregularidade no lance.
Então, o que você tem a dizer sobre essa questão do Adson? Então, Jadir, é o seguinte, esse VAR, ele é um VAR light. Ele não tem as linhas traçadas, mas consegue detectar realmente impedimento. Ele pode até questionar aquele lance do gol do craque. Para mim, um gol lícito. O atleta do craque, ele estava atrás da linha da bola e para mim é só uma choradeira mesmo de dirigente e nada mais. É passar a mão na cabeça e seguir para o próximo jogo. Muito bem. Respondido então a dúvida do Jadir. Muito obrigado por você, Márcio, por ter participado aqui do nosso programa. Agora vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Placar Esportivo. De volta aqui no programa Placar Esportivo e agora chegou aquela hora de tirar a sua dúvida, você que tem a sua dúvida sobre placa solar. Agora é a hora de você tirar a sua dúvida, tá bom? Por isso que eu convido aqui agora o Marco Rezende, que tá por aqui e vai tirar todas as suas dúvidas. Boa noite. Oi, e Bruno. põe a vinheta Tudo aí bom? antes de você começar, Marcão. Marco, qual que é as principais dúvidas que o cliente tem na hora de contratar uma placa solar? Um sistema de energia solar? Pois é, são muitas dúvidas, né? E nós estamos aqui justamente trazendo a resposta para essas dúvidas dos telespectadores, os nossos clientes em potencial. E a gente vem aqui sempre, toda terça e quinta tem alguma dúvida, né? E a gente está sempre respondendo elas aí. Muito bem. Quais são as de hoje? Então, recebi aqui algumas perguntas dos nossos clientes, dos participantes aqui do Placar Esportivo e me perguntaram assim, Marcos, comprei uma usina solar, no entanto, preciso aumentar a capacidade. Existe a possibilidade de fazer isso? Sim, existe sim. É muito simples. O sistema é todo modular, simplesmente modular. Conforme a necessidade de geração de energia, pessoas, de repente ela compra 30 painéis, vai gerar um X de energia, aumenta o consumo dele, compra um carro elétrico, vai aumentar o consumo, a gente vai instalar mais 2, mais 10, não importa o tanto, e amplia sem dificuldade, aproveitando todo o material já existente, não perde nada. Muito bem. Tem mais uma dúvida aqui, ó, tenho uma empresa e quero instalar uma usina solar, posso utilizar o excedente para a minha residência? Ah, pode sim. Pode e deve. Tranquilamente. Também é um processo simples de concluir, de executar. E a última pergunta aqui que tem, ó, posso comprar placas solares e pedir para outro profissional instalar? Pode, nós vendemos nesse sistema. Às vezes você tem um amigo, um parente que sabe instalar, nós vendemos também apenas o equipamento. De praxe eu vendo o equipamento instalado funcionando, mas vendemos também somente o equipamento, não tem dificuldade nenhuma. Muito bem. Marcos, você está vendo essas imagens aqui na nossa tela? Essa é a forma correta de se instalar a placa? Pois é, essa imagem aí, né? É muito estranho. Um trabalho desse, eu acho ele assim, inusitado. Eu nunca vi nada parecido, tá? E desse aqui jeito? Sim, agora sim, um trabalho bonito, bem feito, né? Como se deve fazer. Aquela imagem que a gente pegou de internet, aquilo ali, para discutirmos aqui uma curiosidade. Aquilo lá está muito estranho, dá uma insegurança total. E assim é uma forma ideal e correta de instalar. Aqui nós temos uma coisa interessante para comentar. Você vê que tem painéis solares virados para uma direção, outros para outra direção. Certo. Né? Isso não é o ideal. O ideal é ficarem todos para a mesma direção, ou todos para o norte, ou para leste, ou para oeste, conforme a condição de um telhado, mas sempre de preferência iguais. Mas hoje já existe uma solução para quando tem a necessidade de colocar painéis de forma diferente, já existe um inversor, além dos inversores tradicionais, hoje nós temos um inversor chamado microinversor. Ele trabalha, um inversor para no máximo 4 painéis. Então, ele vai resolver o problema de diferença de posição, porque a diferença de posição, muitas vezes, prejudica a eficiência geradora do grid inteiro.
Mas com o microinversor, nesse caso, a gente tem que usar nesse caso o microinversor, que aí os painéis vão ficar gerando individualmente e não em rede. Muito bem. São soluções que a gente tem que apresentar para o cliente e sempre que há necessidade a gente vai orientar a melhor forma do cliente instalar o seu sistema. Muito bem, Marco, agradeço a sua participação, muito obrigado e seja sempre bem-vindo aqui ao Placar Esportivo. Valeu demais, tá aí na tela aí o Instagram dele também. Vou voltar aqui pro meio do palco aqui pra gente conversar um pouquinho aqui com os nossos convidados e também já dar encerramento aqui ao nosso programa Placar Esportivo. Tô recebendo o Renato, que é um amigo, jogador do futebol de várzea, defende a equipe do São Caetano, e também o Jorginho, mais conhecido como Jorginho Imperador, que é narrador também da várzea e defende a equipe do Bayer Itamaraty. Essas duas equipes vão estar se enfrentando neste sábado, lá em Aparecida de Goiânia, no setor Central Park. Como que está o São Caetano preparado para essa final, o grande Renato? Primeiramente, boa noite, né, para todo mundo aí. São Caetano bem forte, bem preparado, concentrado, né? E tranquilo, mas no final, e se Deus quiser, vamos sair campeão. O Jorginho não entra em campo, né, Jorginho? Você fica ali mais nos bastidores, treinando a sua equipe. Como que vai ser para escalar essa equipe aí do Bayer? É uma final gigante, duas grandes equipes do futebol amador. E assim, o futebol amador, o bom é porque tem aquela questão do jogador chegar na hora, ou se vai, se não vai, então você tem uma dúvida, né? Mas é bom demais, então vai ser uma grande final, duas grandes equipes, Bruno. E a gente fica feliz, porque quem ganha é o povo de Aparecida de Goiânia, é o futebol amador, de ver duas grandes equipes fazendo uma grande final. Então a cabeça do treinador, ela não é igual ao do profissional, ela só funciona na hora ali, porque o jogador vai chegar, tem jogador que chega com 10 minutos de jogo, tem jogador que não chega, né, Gama? O Gama também é um cara que eu admiro muito, né? Tem muitos anos que vem acompanhando o Gama, então a gente fica muito feliz e uma grande decisão. Muito bem, então tá aí, sabadão lá no Central Park, Aparecida de Goiânia, São Caetano e Bayer. Meu amigo, é só na várzea, né, Luiz, pra encontrar essas duas equipes. Na várzea é um negócio maravilhoso, o futebol de várzea em Goiânia é sensacional. Tem jogo de várzea aí que dá mais torcida do que certos jogos de profissional, meu filho. Verdade. É uma loucura. Gama, obrigado, viu, meu irmão? Um abraço, Bruno, um abraço, Jadir, prazer em revê-lo. Um grande abraço, minha gente querida do futebol. E hoje tem Politeia? Politeia, às 9 da noite, ao vivo, aqui na Rede Fonte de Comunicação. Valeu, Jadir, obrigado, meu irmão. Um abraço, muito obrigado a você pelo convite, um abraço, Gama, foi um prazer rever vocês dois. Valeu, Jorginho, valeu, Renato, obrigado por todo mundo que nos acompanhou aqui no Placar Esportivo. Até mais.